Tá, então vamos lá. 5 motivos para ler O Morro dos Ventos Vivantes. É um clássico. Ha! Ha! Eu acho que é um livro muito legal para você ver a decadência do ser humano frente às decisões que eles tomam. Profundo. Se você gosta de fofoca, esse livro é indicado para você. Se você não lê, você não vai poder criticar com propriedade. Boa. Você precisa Vai- ler para saber se o amor do Radcliffe é o que você gostaria de ter para sua vida. Misericórdia. Pensa bem, pensa bem. Olha. Oi, pessoal. Esse é mais um desafio da leitura. Eu sou a Milena, estou aqui com a Thalita, Michela, Cindy e Aline. E hoje a gente vai conversar sobre O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Essa foi a indicação da Thalita, e aí a gente gostaria de saber o porquê que você indicou esse livro. Não, eu indiquei esse livro, não tem nenhum motivo muito especial. É só, eu indiquei porque eu li um livro da outra irmã da Emily Brontë, a Charlotte, né, que é o Jane Eyre. Eu li esse livro e eu gostei muito. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre ela e eu vi que elas têm mais duas irmãs, né? A Emily e a Anne Brontë, e as duas também são escritoras. Então, na época, eu fiquei com muita vontade de... Como eu tinha gostado bastante do Jane Eyre, eu falei assim, eu quero ler um livro de cada uma das irmãs para ver como que é. E aí eu vi que o Morro dos Ventos Vivantes era da Emily, e é um livro muito falado, né? Muito conhecido, pelo menos de título e tal, já teve inúmeras adaptações para o cinema, tem música até, né? Descobri que tem música, tem um monte de coisa. Então eu fiquei com vontade de ler, e aí eu indiquei para todo mundo ler comigo. E alguém pode falar um pouco da sinopse? Bom, então a sinopse é o seguinte: a gente tem duas famílias que moram na parte norte da Inglaterra, uma área meio rural, assim, uma área mais isolada da cidade. Essas duas famílias, elas têm filhos, né? As famílias têm filhos e tal. E um certo dia, uma das famílias que mora o Morro dos Ventos Vivantes é uma casa, é uma propriedade. Então, a gente tem o Morro dos Ventos Vivantes e a Granja do Tordo. Essas duas famílias moram próximos nessa região. E uma das famílias, a que mora no Morro dos Ventos Vivantes, que é a família Earnshaw, o patriarca da família um dia vai até a cidade, né? E ele acaba trazendo um garoto para morar com eles. Ele encontra esse garoto perdido e ele acaba trazendo esse garoto para casa. Quando ele traz esse garoto para casa, a família dele recepciona ele não muito bem, né? Mas ele acaba criando um vínculo forte com a filha do patriarca da família, que é a Catherine. Então, eles acabam tendo esse vínculo, ficando muito amigos, e eles acabam se apaixonando. Porém, a Catherine, quando ela fica um pouco mais velha, ela acaba conhecendo melhor os vizinhos, né? E quando ela conhece melhor os vizinhos, ela acaba se casando com o filho desses vizinhos, que é da família Linton, é o Edgar Linton. E isso acaba magoando um pouco o Radcliffe, que é o menininho que o Sr. Earnshaw pegou para criar, que ele gostava bastante dela. Ele fica muito magoado, ele foge de casa e ele volta um tempo depois. Quando ele volta, ela já está casada com Edgar. Então, ele já estava bem chateado, né? E ele fica muito mais chateado e ele já tinha um plano de vingança, ele acaba colocando esse plano de vingança em prática. E o livro gira em torno dessa vingança toda que ele tenta fazer com a família e descendentes, né? Não basta ser só
ali a família, tem que ser os descendentes também. Então, esse livro, muita gente acaba achando que é uma história bonitinha de amor. E ela não é uma história bonitinha de amor. Ela tem o amor, tem o envolvimento, mas ela é uma história bastante de vingança. Então, a gente acompanha no livro toda a vingança que o Ratcliffe acaba fazendo com a família Earnshaw e a família Linton. Basicamente, essa é a sinopse do livro. Mas e aí? Quais, assim, você gostou? Quais são suas considerações sobre o livro? Eu gostei bastante do livro. Talvez nem todas tenham gostado, não sei. Mas eu gostei bastante do livro, sim. Tem algumas partes que eu achei meio maçante de ler, na verdade, né? Alguns capítulos meio chatinhos. Mas na história, no todo, eu gostei. Por que eu gostei? Eu gosto bastante desses romances góticos, assim. Ele é um livro que é um romance gótico. Ele tem bastante essa pegada de mistério, de vingança, de coisas inexplicáveis acontecendo com a família inteira. Eu gosto bastante. O outro livro da irmã dela, da Charlotte, que é o Jane Eyre, ele também tem uma pegada de mistério, assim. Ele eu achei, na minha opinião, que o Jane Eyre é melhor em questão da história. Mas o da Emily também não fica atrás. Eu gostei bastante do livro. Eu gosto de como ela ambientou o lugar. Você pensa assim, Morro dos Ventos Uivantes, eles descrevem a casa no alto do morro, com vento. Você consegue, pelo menos eu consegui pegar isso, né? Tipo, você é muito isolado, duas casas isoladas, que você consegue chegar a pé, só que você leva duas eternidades até chegar ao portão da pessoa. Mas eu gostei bastante do jeito como ela escreve, do jeito como ela descreveu os personagens. E eu gostei da história em si também. Eu não estava esperando uma história de amor, então eu não fiquei decepcionada com o livro. Mas e aí, vocês gostaram do livro? E a nota? Fala a sua nota. A minha nota para ele, eu dou 4, porque eu acho que esse ano eu já li outros livros com histórias assim que me prenderam mais. Mas eu dou 4 para ele, porque tem algumas coisas na história que ficou muito inexplicada para mim. Então, e umas partezinhas mais arrastadas também, mas no geral eu gostei dele, eu dou 4 estrelas para ele, eu gostei bastante do livro. Mas acho que a Emily podia ter me explicado um pouquinho melhor como é que funcionaram algumas coisas ali, que ficou meio perdida no universo. Bom, eu não gostei muito desse livro, mas eu acho que é porque não é muito o meu estilo, não é muito do meu gosto. Esse tipo de romance, assim, não, sei lá, não me pegou muito. Eu senti como se eu estivesse vendo uma novela das 6 da Globo, que tem toda a trama, tal, a vingança e tudo mais, vai se arrastando, e eu não curto muito novela, né? Eu nem assisto novela. Então, eu não curti muito, não. Mas eu dou 3 estrelas e o ponto forte dele é que ele é um clássico, né? Então a gente tem que parar um pouquinho e pensar que ele é um clássico e não é à toa. Mas, assim, não curti muito, não. Michela, o que você achou? Eu gostei do livro. Obrigada, Também Michela. gostei. Mas assim, quando eu terminei o livro, eu não achei ele difícil de ler, não achei ruim de ler. Na verdade, eu me senti o tempo todo com vontade de entender a história, porque eu achei ele instigante, sabe? Você não sabe o que é, o que as coisas, o que se esperar dele, né? O que vai acontecer. Você meio que tem umas pinceladas do futuro, do passado, mas você não entende a história completa até você terminar de ler, né? Então, eu não achei ele arrastado, eu não achei ele difícil de ler. Eu tive vontade de ler. Mas quando eu terminei, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, que raio de livro é esse, mano? Acho que é porque eu tava esperando uma história de amor. Afinal, a minha capa está escrito aqui, o amor nunca morre. Aí eu falei, gente, isso aqui é uma história de amor, né? Era o que estava na minha cabeça. E aí, A né, minha não gente? tá, pelo menos não fui enganada.
história de amor, Uhum. tem que fazer a gente se apaixonar junto, né? Assim, a gente torcer pelo casal. E, assim, eu não senti isso em nenhum momento. Então eu pensei, mano, que história de amor é essa, né? Mas aí, tipo, depois eu fui ler sobre a época que ela escreveu, todo o contexto histórico, né? O raio do romantismo em inglês. E entendi que é aquele amor que beira a morte, que é cheio de coisas, sabe? Aí, assim, quando eu entendi tudo isso, aí eu vi que eu gostei do livro. Bom, eu achei, na verdade, ele bem legal, tirando a parte de que a gente tinha que torcer pelo casal, né? Porque isso não aconteceu comigo em nenhum momento. E nem me identifiquei com nenhum dos personagens, assim, tipo, nossa, que legal, eu quero que esse personagem dê certo. Não, ninguém, nenhum. Mas o livro em si eu gostei. Então, eu também dou 4 estrelas, igual a Thalita. Eu não gostei do livro. Eu não gostei. Eu não gostei do livro, mas não que o livro seja ruim. Eu que não gosto do tipo de livro, não gosto. Eu não gosto desses romances dessa época, porque eu acho eles extremamente machistas. Isso me incomoda bastante. Para mim é muito difícil ler coisas machistas. Essa coisa de amor que beira a morte, para mim é muito difícil ler. Porque para mim amor tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa tranquila, tem que ser uma coisa que te faça bem, não uma coisa que você, eu tô doente, eu vou morrer por conta disso. Isso para mim não é bom. A minha nota é 2,5 estrelas. E aí é isso, eu nem consigo falar muito do livro. Oh, Não, eu não achei um livro difícil de ler. Tem a metade assim dele eu achei um pouco maçante em alguns momentos, que fica naquela lamúria assim um pouco, isso eu achei um pouco maçante. E acho que o que também me incomodou é que quando você termina o livro e aí você vai repassando ele na sua cabeça, pelo menos na minha, ficam vários gaps, sabe? Como que aconteceu isso? Não sei. Como que chegou nessa parte? Também não sei. Chegou, quando eu vi já tava lá, né? E aí teve até uns pedaços que eu falei, gente, será que... Porque eu li parte dele no Kindle, parte dele no livro físico, né? E aí eu ia comparar, né, o Kindle com o livro físico para ver se estava faltando alguma coisa. Eu Mas fiz não isso tava. também, sim, porque eu tenho edição no Kindle e no físico, né? Então fui. Às vezes eu estava deitada na cama e ia pegar para ler um pouquinho, deixa eu pegar aqui no celular para ler. As traduções são diferentes, algumas coisas assim, mas pelo menos das edições que eu tenho, não mudou nada. Às vezes eu ficava na dúvida, não é possível que é isso. Aí eu ia pegar o livro físico para ler. Não, peraí, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, mas tá um pouquinho diferente, mas é esse aqui mesmo. Mas Acontecia isso. E aí isso me incomodou também, porque assim, acho que se tivesse a história como um todo, talvez não tivesse me incomodado tanto. Mas quando faltavam os pedaços, eu falei, mas chegou nisso como? Vai explicar em algum momento. E aí tinha coisa que eu fui até anotando, em algum momento vai contar isso, em algum momento vai contar isso. Chegou no final, não contou. Aí minha nota foi mais para baixo ainda, coitada. eu acho que a minha nota foi igual a da Cindy, se não foi 2 estrelas. Eu odiei esse livro, tal qual. Tal Assim, qual que não ouvi. tal qual os personagens são odiosos. Eles se odeiam, a história é de ódio, não tem nada de amor, é um amor doentio. Nada. Eu fico admirada que vocês tenham gostado, porque o livro é péssimo, ele é muito bom para ler, fluido, mas assim, a história é horrorosa. Assim, se você for pegar mesmo e avaliar, você vê que todo mundo ali tem. É um livro tóxico, de pessoas tóxicas. Se as Mas eu pessoas. concordo com isso. concordo com Eu você, concordo com Aline. Eu tudo isso. concordo com tudo. O que Eu eu concordo gostei com não quer tudo. dizer que eu gostei da galera. Não gostei nem um pouco da galera. Eu não gostei como a história de amor deles se desenrolou. Tipo, é um livro que mostra muito o egoísmo das pessoas. Elas são muito egoístas, todas. Elas são muito egoístas. E elas tomam decisões assim que você fala assim, mano, se você sentar com a pessoa e conversar, você resolve. Senta ali, vamos conversar, vem cá.
questão. conversar. Não sei como é que eles conseguiam conversar ou gostar daquela personagem principal, que é a Catherine, porque ela é insuportável. Mas Ela eu não gostei, de nenhum personagem, Aline, nenhum. eu Se você empurrava pegar, tudo. se Eu você pegar todos os personagens ali, em algum momento, no comecinho deles, eu falei assim, essa personagem aqui é legal, né, tal. Quando eles eram crianças ali, né, sei lá. A Catherine sempre foi muito egoísta ali para mim, ela sempre se mostrou bem chatinha. Algumas partes eu ficava com dó ali do Radcliffe no começo, quando ele chegou, que ele era maltratado. Eu falei, gente, precisa maltratar a criança, coitado. Mas aí depois, quando vai passando, eu falei, mano, que moleque do diabo, cara. Esse menino é um demoninho, que horror. Aí a Mas, Catherine, gente, coitada, a única que deu ali trela pro menino que tinha chegado, falou assim, que bonitinha, né? Foi a única ali que não trata ele mal. Depois, uma chata. Eu acho que a proposta do livro é exatamente essa, Aline. Eu não gostei. O fato de eu ter gostado do livro não é porque eu gostei da história de amor deles, porque a história de amor deles é péssima, é horrível, é tóxica. então você gostou do livro por quê? Eu gostei do livro pela forma como ela narra a história. A história é boa, para mim. Ah, A tá. história é Tá, boa no entendi. sentido de história, de contexto, condução da história. Não porque eu gostei dos personagens, ou porque eu gostei que ele perseguia todo mundo, ou porque, é isso mesmo, ele tem que perseguir mesmo, tem que se vingar de todo mundo que tratou ele mal. Não, eu achei que a Emily, ela retratou muito bem, por exemplo, as faces do ser humano. A gente não é bonzinho, você não é um livro que você não tem ali um herói e uma heroína. Você não tem todos os personagens, você consegue odiar. Você consegue odiar. Você gostou porque ela cumpre com propósito. Eu gostei porque ela cumpre com o propósito do livro, Entendi. dali do contexto da situação que ela estava. Assim como a Michela, eu pesquisei algumas coisas. Eu já tinha pesquisado antes, quando eu li o Jane Eyre, né? E eu já sabia que eram 3 irmãs que viviam no meio da Inglaterra, tipo, igualzinho ali no Morro dos Ventos Vivantes, isoladas do mundo, sem contato com quase ninguém. E é isso que você vê ali. São 2 famílias que não têm contato com ninguém. Eles se encontram algumas vezes na igreja, né? Porque é de praxe você ter uma igreja assim nesses interior da vida e que a população vai tudo para lá, né? Então, eles se encontram algumas vezes na igreja, que é quando você vê uma alma viva. De resto, você só vê a sua família. A criança cresce na casa sem nenhuma outra criança, coitada. Só tem os empregados para brincar, o pônei, o cachorro, só tem isso para fazer. Não tem muita coisa. Então, é um livro que eu acho que a proposta da Emily era justamente essa crítica, porque nessa época, quando o livro foi lançado, aliás, ele não teve uma boa recepção no lançamento dele, porque não era um livro típico da época, com uma história de amor, com um cara bonitinho, um príncipe encantado, que salva a coitada da mulher que está lá no interior da Inglaterra, sofrendo. Não, nesse aqui todo mundo sofre, todo mundo lasca todo mundo toma decisão errada, é o que acontece na vida. Mas, E gente, não tem ninguém para te salvar. Eu acho que ela narra muito bem essas facetas da galera, sabe? Tipo, a Catherine é chata, ela é mimada, você fica com uma raiva dela e ela faz isso bem porque você fica com raiva dela mesmo. Com raiva. E o cara é vingativo, você fala, cara, que raio de vingança tá nessa cabeça? E você fica inconformada. E o outro lá, o Edgar, ele é tão banana que você fica com raiva dele também. Ou seja, tipo, tudo que ela escreve faz você chegar, acho que nessas conclusões e desperta aí um sentimento, sabe? E eu achei isso legal. E o jeito que ela escreveu também, eu gostei de como ela, apesar de eu também achar que faltou muita informação sobre muita coisa, eu me sentia instigada a ler, a terminar e a entender a história como um todo, né? Então, tipo, não porque eu gostei das pessoas e nem porque eu concordo com o que elas estão fazendo, mas assim, eu senti isso em vários outros livros. No Irmão Alemão, por exemplo, é a mesma coisa, né? Eu gostei, mas não tinha nada a ver que eu gostava do cara, né? Sim. É a história, enfim.
Mais ou Eu me menos. senti instigada a ver o final, porque eu queria ver essas pontas que na minha cabeça estavam soltas para ver se elas iam se amarrar em algum momento. E também porque eu queria ver se alguém ia se ferrar um pouco mais, porque né, no final chega num ponto você começa a pensar, eu quero que fulano se ferre também. Ah, eu quero, tem que se ferrar, ué. Tá ferrando todo mundo, eu quero que se ferre também. Eu tava lendo e falava assim, mano, quando alguém vai chamar a polícia para pegar esse cara? Pelo amor de Deus. Amigo, por favor, você não pode fazer um negócio desse, presta atenção. Era assim que eu ficava no livro. Assim, meu, e aí, vamos se mudar? Que tal a gente se mudar, né? Vamos comprar outra casa em outro lugar, deixa esse cara aí. Nossa. Não é nada disso acontecia. Mas você sabe que eu vi umas pessoas falando, gente, eu não sei, né? Mas deve ser real, porque muita gente gosta muito desse livro, que elas torcem pelo casal, cara. Eu não consegui entender Eu não isso. consegui E que torcer elas, pelo casal. ficava sonhando com esse amor. Hã? Eu falei, não é possível. Isso não é possível, gente. Eu não consegui torcer em nenhum momento por esse casal. Na verdade, eu só consegui não torcer, assim, achar eles simpáticos no comecinho. Que eu falei assim, tadinha, ela... Criança. Quando eles eram crianças, ela acolheu ele, vamos ver, né? Aí os dois vão crescer e serem pessoas melhores, mas não. Daí foi indo e a gente viu que não rolou nenhum nem outro, foi melhor. Aliás, um só ficou pior, né? Bem pior. Porque ela continuou meio que na dela ali, egoísta, chata, né? Mas pelo menos ele não, ele foi um demoninho na Terra. Você sabe Aline, que continua. Desculpa, pode falar. Pode falar. eu ia falar que eu e a Lívia a gente sabe bem porque a gente leu Crepúsculo e a Bela, que era chata, que só lasqueira, gostava do Morro dos Ventos Vivantes, né? Verdade. Não sei como ela gostava daquele. Então, Porque ela era chata também. ela era chata também. O livro é bom. E ela gostava por conta da história de amor, né? Muito Ela mais era chata. difícil gostar de um amor desse tipo, porque é doentio, gente. O livro, o que foi que eu falei, a leitura é fluida. Em nenhum momento eu questionei o jeito que ela escreve. A autora, ela escreve muito bem, ela compõe bem os personagens, mas a história é odiosa, assim, ela é insuportável do começo ao fim. Então, assim, ainda bem que acabou logo, porque eu não queria ficar vendo mais, eu achei que eram fatos repetitivos. Eu acho que a personagem mais legal era a empregada lá que é fofoqueira, que ficava assim, levando as informações. De certa forma, se você fosse fazer uma releitura do livro nos tempos atuais, seria algo que aparecia lá no Casos de Família, sabe? Então ia trazer os dois e falar assim, a mulher ia falar assim, eu gosto dos dois, só não sei com quem eu quero ficar. Aí o outro, o Radcliffe ia falar assim, não, eu não suporto o Edgar, eu quero que ele morra, quem tem que ficar com a Catherine sou eu. E assim por diante. E aí ia ficar lá a menina lá, que eu não sei mais o nome lá do Caso de Família, porque antes era a Regina Volpato, agora lá. Era a Márcia, e agora é outra, né? É uma loira lá. Não sei, eu só sei quando era a Márcia. Enfim, ia ser tipo isso, ia ser um programa de auditório e super baixaria. Então, assim, o livro é muito. É baixaria, gente. Não faz o menor sentido. Tanto ódio na vida daquele cara que só quer sobreviver para tentar pegar. Bom, eu vou dar spoiler assim, né? Mas enfim, ele só quer estar ali para poder causar um mal. E assim, a única parte interessante é que ele teve tanto poder e ele era negro. Isso é a única parte que foi interessante, assim. De resto, zero. Eu vi algumas pessoas comentando na internet, né? Ontem estava dando uma lidinha em algumas resenhas, algumas coisinhas assim. E eu não li esse livro que as pessoas comparam, mas acho que a Michela e você, Aline, tem um livro que é o Conde de Monte Cristo, que também é uma história de vingança, que tem uma historinha de amor ali no meio. Não Mas sei, eu não li o livro
para comparar, né? Ele está nas minhas listinhas de clássicos de leitura, mas eu não li. Mas muita gente compara o estilo de vingança, assim, do que aconteceu. Como eu não li, eu não sei se procede, né? Mas as pessoas comparam, assim. Eu li metade do livro, óbvio que eu não acabei. Eu sei que ele tinha um plano de vingança, mas dá para entender porque o que o Conde faz tudo aquilo. Assim, você se simpatiza com o personagem. No caso desse livro, vocês mesmos falaram que vocês não simpatizaram com ninguém. Então, por isso que eu falo que é completamente diferente. Você não tem um personagem ali que você torce. Não No não máximo, tem. máximo lá o bebê lá que foi corrompido, né, coitado. Porque nasceu e o pai só maltratava, e enfim, lá. O que fica. Ai, não vou falar. Eu já esqueci o nome dos personagens, gente. Harrington. É o Harrison. É, eu só fiquei com dó dele, coitado, porque dá pra ver que Verdade. realmente não teve nenhum. Esse acho que é o único que você se solidariza, né? Eu não consegui me solidarizar com ele por um simples. Eu não posso dar spoilers, no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Mas um simples fato, uma pequena cena que apareceu ali dele, eu já odiei ele o resto do livro inteiro. Eu também não curtia muito ele, não. Eu acho que é o único menos pior, na minha opinião. Talvez Aline, seja o único menos pior que teve assim uma redenção, mas mesmo assim não curti ele, não. E foi. Você falou que queria fazer o quê com a Catherine em cima do morro, o quê? Empurrar ela do morro. Era chato. Nossa. Ai, tudo ela chorava, tudo ela. Ai, se você não fizer o que eu quero. Vai se ferrar. Nossa, gente. Pior que a gente Fico quer assim. imaginando essa menina nos dias de hoje. Imagina ela no setor da qualidade. Deus me livre. Imagina ela fechando o desvio. Manipuladora. Meu Deus do céu. Mas Não. eu acho que ela era muito manipuladora também, pelo fato dela ser muito egoísta, né? Desde muito criança, muito mimada, muito egoísta. E ela foi manipulando todo mundo ao redor dela, né? O Edgar, quando ela casou com ele, o próprio Radcliffe também, quando eles eram crianças, e até depois, né? Que ela não. Eles não chegam e falam assim: olha, cara, desculpa, eu não curto você, não dá pra gente ficar junto, segue sua Não, vida. Eles não chegam e falam isso um pro outro, sabe? E eu acho que a gente também não tem no livro, pelo fato dele ser contado por uma terceira pessoa fuxiqueira, né, que é a empregada, você não tem no livro como era o relacionamento dos dois quando eles estavam a sós, né? Em nenhum momento do livro ela fala assim, olha como eles se amavam, era tão bonito, porque a empregada, que é a Nelly, ela só conta aquilo que ela viu. E ela conta muitas coisas deles brigando, deles falando alto um com o outro, deles se maldizendo, vamos dizer assim, né? Então você fica o tempo todo assim, gente, mas que amor que é esse que eles tinham um pro outro, que só ficavam brigando o tempo todo? Mas você também não tem o outro lado da história, né? Como ele é contado por uma pessoa que não viu tudo, tipo, se fica sem entender como que o amor deles era tão profundo assim. eu discordo, porque toda hora ela menciona, tanto que a Catherine e o Radcliffe fala que um pode viver sem o outro, porque um faz parte do outro, um é como se fosse a versão do outro. Mas isso é o que a Catherine fala para ela, né? Então você sabe que eles se gostavam mesmo, né? Você sabe que eles se gostavam por causa de algumas passagens, mas você não tem todo o contexto deles. Eles iam brincar por horas, passavam horas andando nos pântanos, nas montanhas. E aí, o que eles faziam? Eles realmente eram tão profundos assim? O que eles faziam? Uma pessoa fazer uma confissão dessa, eu acho que é. Até porque ela falou que a Catherine ela só casou com o Edgar, não sei, eu acho que mais por conta de status, porque ela mesma falou assim, que ela gostava do Edgar, assim, como pessoa, mas amor, ela amava o Radcliffe, e ele é a mesma coisa. E eu nem sei se é assim que fala o nome dele também, tá, gente? Porque esses Eu nomes é não tudo sei. esquisito.
Eu sei que a empregada, para mim, era o olho que tudo vê. Porque, assim, eu não sei, sinceramente, se tinha alguma coisa que ela não visse. Porque, para mim, ela estava em todos os cantos, ela era onipresente, onisciente, porque ela sabia de tudo com detalhes. Ela era manipuladora também, porque ela, tipo, dava uma entornada da história. Se ela estava com raiva de um, ela fazia a história ser conduzida por um lado. Então, assim, para mim, ela era tão odiosa quanto os outros. E pior, ela usava da posição dela, que ainda que uma posição baixa socialmente, ela tinha uma posição de manipulação dentro dali do jogo, da história toda. E parte do jogo, ela manipulou a história também, né? Então, tinha muitos momentos que aconteceram cenas em que ela poderia ter parado uma conversa para outra pessoa não ouvir uma história, e ela fez questão de continuar para ter certeza que a outra pessoa ia ouvir. Então, assim, ela não era uma pessoa isenta, e eu acho que ela tinha poder de ver tudo, ouvir tudo. Então, para mim, era a pior de todas também. O povo que trabalhava nessa época, eles não tinham muita vida também, né? Ela trabalhava o dia inteiro ali, era tipo 24 horas dentro do trabalho, né? Então, acho que eu já li vários livros que os empregados são os que mais sabem da vida dos outros, né? Exatamente. Então, eu não estranho muito ela saber, né? Eu também acho que ela tinha. Eu falava assim, mano, como é que ela sabia disso, cara? Ela devia estar ouvindo atrás da porta, né? Não é possível. Então, ela sim, ela sabia bastante coisa. Eu também acho que ela, em várias partes, ela poderia ter falado. A conversa aqui, depois a gente Vamos mudar de assunto, volta. você já viu como está o tempo hoje? Acho que vai chover, né? Podia ter dado uma mudadinha de assunto em algumas partes para não dar uma prejudicada. E sei lá, acho que se eu fosse ela, depois que tudo aconteceu, eu ia falar assim, cara, naquele dia lá eu podia ter mudado de assunto, eu ia poupar tanta coisa. Né? Mas muito pior, né? Se ela pelo menos tivesse falado, ai, fulaninho ouviu, vai lá resolver sua vida com fulaninho, já ia tá bom, né? Ô, Li, o que você falou? Eu gostava dela, porque você podia ver que ela era mediadora mesmo, mas não só pelo fato dela ser criada. Eles confiavam nela porque contava segredo e não adiantava nada, né? Porque ela falava nos quatro ventos, ela traía tudo. Acho que a pessoa fala assim, mas não conta para ninguém. Aí, sabe? Ó, eu vou contar um negócio para você, mas não conta para ninguém, não, tá? Ah, claro, vou contar para todo mundo. Quando vai ver a Ela só igreja não inteira. contava para mais gente, porque ela não encontrava mais gente. Ô, Mi, você falou de novela, mas eu acho que a novela parecida com essa história aí era a Favorita, gente, que até um tempo atrás eu sabia de novela. A Favorita era tudo assim, era tudo ódio. Agora a novela boa é a Usurpadora, que já foi reprisado 7 vezes. É um tipo de novela mexicana que a gente gosta. Mas também é tipo isso, tem coisas que acontecem ali na novela, você fala assim, gente, vamos sentar e conversar que a gente resolve isso aqui? Paquita, mas é um clássico, o pessoal não consegue nem odiar a Paola, que é horrível, é do mal, a prática. Paola ícone. Ícone. Mas eu acho que o livro em si ele cumpre a proposta dele. Eu acho que para mim a crítica que a Emily faz ali no livro é que nem todo mundo é como os livros da época pintavam. Nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é assim, ah, nossa, que poço de candura, ah, que menina doce, que delícia de pessoinha. Não, a menina é chata, é mimada, é egoísta. Então, você vê até personagens que seriam secundários, como a Nelly, que é a empregada, que você consegue ver traços de manipulação nela, você vê que ela molda um pouquinho ali as coisas, conforme o que ela acha que seria melhor. Você consegue ver várias coisas. O Edgar, que é uma pessoa mais neutra, mais bananão, assim, ele é um bananão também, que podia ter falado, olha, meu amigo, eu casei com ela, dá licença, né? Por favor, dá licença. Mas não, ele não faz isso, né? Não põe limites, vamos dizer assim, né? Em algumas situações, que ele poderia muito bem pôr limites. Eu acho que a Emily faz uma crítica bastante contra o machismo também, porque ela, em diversas partes,
vou tentar não dar spoiler, né? Mas você vê que as mulheres ali, elas não têm muita voz. Você faz e pronto. Ó, você vai fazer, você vai casar com fulano. Ó, você vai agora, você vai casar com fulano, porque senão você não vai ver tal pessoa nunca mais na sua vida. Olha, vou te prender aqui e pronto, e é isso aí. Não é assim, né? Aí a outra também não perde todos os bens porque não vai ficar, o bem não vai ficar para ela, teria que ficar para um homem. Mas tá, amigo. a rebelião dela foi morrer, só isso. O quê? Não, porque você tá falando que não é isso aí, que ela tinha meio que tentou dar uma voz, mas a voz que ela teve foi de morrer, porque ela não fez nada. Porque se Mas ela isso, fizer. ela não fez nada porque no contexto da época ela não teria o que fazer. E aí entra o elemento do romantismo gótico, que é a pessoa adoecer e morrer. Essa parte que eu não gosto. É isso que entra o elemento do romantismo gótico, que a pessoa morre de tristeza, morre de... Eles chamam de melancolia, né? Morre de melancolia, morre de amor, ela morre nervosa. Eu tive uma crise de nervos, eu fiquei doente e morri. Nessa época do livro, era muito comum as pessoas adoecerem, né? Elas não tinham um tratamento que nem a gente tem hoje. Então, muita gente realmente, por exemplo, na própria história da família da Emily Brontë, o irmão dela morreu porque ficou doente. Ela também ficou, ela pegou, acho que era tuberculose, pneumonia, não lembro, porque ela foi no enterro, estava chovendo, ficou lá na chuva. Então, as pessoas morriam disso naquela época. Então, eu consigo entender que a pessoa, né, morreria porque, fiquei ali na chuva, olhando a janela dela e peguei uma gripe e morri. Eu consigo entender essas partes, e esse que é o elemento de romantismo gótico, que eu gosto, apesar de ser bem, bem tonto, né? Mas eu gosto. Eu gosto de livros com Bem ali elemento. Crepúsculo. Bom, então esse foi o vídeo, né, dando um overview aí sobre o livro, mas se você quiser ver o vídeo com spoiler, vai ser o próximo vídeo que a gente vai lançar aqui no canal, e a gente convida vocês para assistir. Então, até mais, gente. Beijo. Tchau. 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 Quem romantiza esse amor tá... Vamos pegar o telefone de um psicólogo? Vamos? Mas ninguém pode negar que ele não amava. Olha, isso é um fato. Realmente ele amava muito, assim, no extremo do extremo, no limiar, assim, da falta de noção, né? Aliás, passou um pouco da falta de noção até, né?